Michele Matiusi, Laís Machado, estão aqui comigo agora. Eu vou me apresentar inicialmente e essa conversa vai começar com um texto, uma reflexão mais ou menos breve sobre a situação contemporânea e uma reflexão que eu acho que está muito ligada à conversa que a gente vai ter, claro. E depois dessa reflexão, nós vamos começar. Eu vou iniciar a conversa com as duas. O meu nome é Denise Ferreira da Silva. Eu sou atualmente professora e diretora do Instituto de Justiça Social da Universidade de British Columbia, em Vancouver, no Canadá. Eu trabalho e moro nas terras da nação indígena Musqueam, aqui no Canadá, terras que foram apropriadas pelo Estado canadense. E é um prazer participar desse festival, é um prazer maior ainda estar em conversa com essas duas artistas maravilhosas. Ao texto. Depois que tudo foi dito. O que mais se pode fazer, dizer, lembrar, contar, escrever, criar depois que tudo foi feito e dito? Quantas vezes mais deve o trabalho crítico e criativo recitar os episódios de violência colonial e racial? Quantas vezes deve-se exigir o reconhecimento de que ocorreu uma injustiça? De que outra maneira se pode articular o grito por justiça? Quantos corpos mortos teremos que acumular até que haja bastante evidência? Quantas pessoas negras foram mortas pela polícia nos Estados Unidos, no Brasil, durante a crise do novo coronavírus? João Pedro, 14 anos, a polícia do Rio matou com tiros nas costas. Outros, muitos outros, todos os dias. No Brasil, o mesmo Estado que entra nos territórios negros e indígenas para matar e facilitar as práticas extrativas de recursos minerais, trabalho e finanças do capitalismo global. O Estado que vem consistentemente, deliberadamente destruindo as poucas proteções, os direitos humanos e as políticas públicas existentes, agora adiciona decisões e políticas de saúde que estão garantindo ainda mais mortes entre populações indígenas, negras, mestiças, economicamente despossuídas. Mais uma vez, nos Estados Unidos, nem dentro de casa. Breonna Taylor foi morta enquanto dormia. Não satisfeita em humilhar, o policial torturou George Floyd, sufocando Minneapolis em chama. Enquanto isso, as mais de 100 mil mortes causadas pelo Corona-19 nos Estados Unidos inclui a de uma entre cada 2.000 pessoas negras. De novo, outra vez. No Brasil, já sabe, não há nem como contar. O que conta? O que se leva em conta? Quantas vezes temos que formular a mesma pergunta para a qual a impunidade é a resposta? As mesmas vidas que não contam são as daquelas populações cujo trabalho e terras hoje constituem o sangue e a carne do capitalismo global. De um lado, parece que tudo já foi dito e não há nada mais para ser feito. E, ao mesmo tempo, é como se ainda estivéssemos tentando encontrar uma explicação ou produzir uma descrição deste momento histórico do mundo global. Uma explicação que finalmente compreenda como os mecanismos de poder simbólico, econômico e jurídico do capitalismo, agora em sua fase neoliberal, com a sua ênfase na extração e na especulação financeira e sua falta de interesse na preservação do planeta e dos seus habitantes humanos e mais do que humanos. Exausta diante deste contexto, eu noto a incapacidade do discurso político de esquerda e da criticalidade de compreender e articular uma descrição coerente e efetiva da subjugação racial. Não somente, embora principalmente, quando esta opera em conjunto com outras categorias sociais, o gênero, a sexualidade, a diversidade física e neurológica e o status de imigrante. Também quando esta opera como elemento crucial para a acumulação de capital e perpetuação da colonialidade, em particular quando facilita suas estruturas de expropriação e extração de capacidade de trabalho e de terras.
De um lado, como se tivesse estacionado há mais de 40 anos atrás, o discurso político da esquerda, as versões correntes do materialismo histórico, falham de pelo menos duas maneiras. Em primeiro lugar, não há esforço de ir além da tese liberal sobre a subjugação racial, a qual a captura em termos de mecanismo de exclusão e discriminação, ou da forma tradicional do discurso marxista, de haver como mecanismo de divisão da classe trabalhadora, o qual impede a sua organização e facilita a exploração da mais-valia. Em segundo lugar, algo que compartilha com a criticalidade em geral é a incapacidade do materialismo histórico de sair dos parâmetros da naturalização da diferença racial e cultural produzida pela antropologia. Esta faceta se mostra de maneira mais evidente em acusações de essencialismo, geralmente apresentadas como uma crítica política de identidade. Acusações que ainda hoje são endereçadas a argumentos sobre a importância política da racialidade e da colonialidade. Quanto à criticalidade, enquanto o arsenal teórico disponível inclui ferramentas que podem ser mobilizadas para produzir análises sofisticadas das operações da colonialidade e da racialidade, mas porque continuam organizadas pela figura central do pensamento moderno, quero dizer, o sujeito transparente, os esforços críticos, principalmente nos campos pós-estruturalistas, consistentemente reproduzem ambas, como materialismo histórico, a versão liberal da subjugação racial, e se mantém nos parâmetros antropológicos e suas versões do outro racial ou do outro cultural global. Por estas e outras razões que não há tempo para cobrir, e que mesmo que sejam relevantes para essa conversa, eu tenho dedicado os últimos anos à exploração, à especulação, deveria dizer, sobre a possibilidade de um pensar o qual, em vez de podar ou explorar, desprenda a imaginação das infraestruturas do pensamento moderno. Tanto em textos como nas elaborações com Valentina Desidério, leituras poéticas e com Arjuna Nilma, os filmes, não se trata de um esforço de tornar a prática artística um substituto para a tarefa crítica. Não se trata de um movimento de apropriação ou incorporação ou mesmo expansão. Não por várias razões, a principal sendo o fato de que o campo das artes, principalmente as práticas no mercado global da arte contemporânea, registram as mesmas características apontadas no meu comentário sobre o materialismo histórico e a criticalidade. O que me atrai e me mobiliza em relação aos trabalhos de artistas negros e indígenas baseados no norte ou no sul global são as suas práticas estéticas e aquilo que as tornam possíveis e o que elas tornam possível. Mais precisamente, o fato de ser impossível apreender e compreender tanto a intenção inicial, que leva à realização do trabalho, aquilo que este se torna eventualmente, e o que acontece com o trabalho, uma vez que se encontra no mundo. Quero dizer, sua virtualidade. Aquela dimensão do trabalho que recusa, escapa, não importe o que atualize, em termos do que o artista faz da ideia original, do que os materiais usados e as circunstâncias tornam possível ou impossibilitam, ou de como o público ou públicos respondem ao trabalho. Em escritos mais ou menos recentes, eu tenho tentado habitar esta virtualidade através da mobilização do potencial radical, perturbador da figura do corpo negro feminino. Não somente, mas principalmente de como este confronta e expõe a violência colonial, racial, cis-heteropatriarcal. Entre outras dádivas, para mim, este corpo oferece um momento de alívio existencial, diante da exaustão provocada pela repetitividade da violência e pelas limitações do discurso e práticas da esquerda e da criticalidade. Este alívio existencial, que se materializa como uma expansão intelectual e como um banho emocional, eu experiencio diante do trabalho de Michelle Matthews e Laís Machado, com quem eu tenho o prazer de conversar, com quem terei o prazer de conversar daqui a pouquinho. Para mim é uma honra e um prazer indescritível ter a oportunidade de conversar com elas. Eu sei que elas não gostam da expressão, mas não há outra melhor em português,
para expressar o que eu quero comunicar. E ao fato de que elas são referências na arte contemporânea brasileira. Eu não vou prefaciar a entrevista. Eu esbocei esta conversa para satisfazer o meu desejo egoísta de ouvi-las falar sobre o seu trabalho, sua prática estética e comentar sobre temas correntes na arte contemporânea e o que há de vir. Aproveitem. Bom, gente, obrigada. Eu vou começar, então, primeiro introduzindo vocês duas e depois a gente passa às perguntas. Musa Michele Mathiuzzi é performer, diretora de cinema, escritora e pesquisadora do corpo. É graduada em Comunicação das Artes do Corpo pela PUC de São Paulo. Seus trabalhos se apropriam do e subvertem o lugar exótico atribuído ao corpo da mulher negra pelo imaginário cis normativo branco, que o transforma numa espécie de aberração, entidade dividida entre o maravilhoso e o abjeto. Entre várias participações artísticas, em 2018, a mais recente, uma das recentes, mas não tão recente assim, em 2018, ela participou da 23ª Bienal, não, 32ª? Isso. Bienal de São Paulo, com o projeto Afinidades Afroafetiva. Mathiuzzi agora vive em Berlim. Eu também tenho o prazer de apresentar Laís Machado, Alain Giró, artista do corpo, cofundadora da plataforma Aracá e idealizadora do Fórum Obinrim, Mulheres Negras, América Latina e Arte Contemporânea. Laís, artista do corpo... de novo, né? Eu estou me repetindo. Tá bom, gente. Então, muito obrigada de novo por ter aceitado essa conversa. E eu gostaria de começar com algumas dois comentários, na verdade. Eu não tenho perguntas, mas eu tenho comentários. Eu gostaria que aos quais eu gostaria que vocês respondessem, ou ecoassem, ou distorcer, ou refratar, qualquer coisa que vocês queiram fazer com os comentários. Laís, eu vou começar citando uma coisa que você falou sobre a sua persona obsessiva dantesca. Aspas. Obsessiva dantesca foi uma expressão usada para me identificar durante uma brincadeira, e ao perceber que este termo poderia ser aplicado a muitas das minhas irmãs, ganhou um tom sério. Esta persona me habita, intitulada de obsessiva dantesca, é monotemática, militante, violenta, contraditória, feminista, impaciente, indócil, sensível, jocosa, insegura, grotesca, arrogante, diva, escatológica, monstruosa e preta. Nessa performance, você cria um contexto no qual a audiência responde aos desejos da obsessiva dantesca. Eu acho uma confrontação. E o que penso que é característica de uma postura radical colonial. Mas a minha pergunta mais direta é como você situa esse personagem no contexto do seu trabalho? Então, eu agradeço profundamente pelo convite, na participação desse evento, nessa conversa com vocês duas. Obsessiva Dantesca é um trabalho que eu tenho muito carinho e é muito importante para mim, tanto por ter sido o meu primeiro trabalho autoral, né, onde eu comecei a experimentar ser dona desse discurso que eu estava levando para a cena, para o experimento, quanto também por ter, de certa forma, guiado e norteado e reorganizado tudo que eu vinha pesquisando até ali. Então, muito da poética que eu venho desenvolvendo a partir de Dantesca nasce do que foi pensado, discutido, filosofado ali naquele contexto, em ato, no evento performático. Eu vou descrever brevemente o trabalho para seguir falando sobre a minha poética de maneira geral, mas Obsessiva Dantesca, eu criava um contexto de show, um contexto festivo, onde as pessoas elas eram convidadas a me darem bebidas alcoólicas durante 2 horas ou mais. E na medida em que eu ia ficando bêbada, eu ia falando sobre todas as minhas obsessões políticas, filosóficas, pessoais, de relação, etc. Era tudo improvisado, mas as músicas elas serviam como roteiro para
a área, o território temático que eu queria falar. Mas ali, importante falar também que o dispositivo da bebida, eu escolhi como uma citação a um caso que tinha acontecido na época, de uma mulher que tinha sido embebedada e violentada por 33 homens. E ali, naquela circunstância, a situação se invertia, porque quem tinha o poder naquele momento? Quem me deu a bebida a ponto de eu ficar completamente embriagada, ou eu que tomei a decisão de beber e tenho o microfone na minha mão enquanto eu faço isso? Então, isso aponta para uma característica que é muito importante para mim dentro do meu trabalho, que é eu não estou nem tão interessada na inversão das relações de poder, mas na tensão dessas relações de poder, no esgarçamento, em levar até o limite, tornando evidente a complexidade daquela rede. Nem sempre funciona, mas o experimento, a motivação, o caminho é esse, é nessa direção. Uma outra coisa que eu acho importante também, falando sobre dantesco, mas aí falando sobre o meu trabalho de maneira geral, eu compartilho da crença de que o que chamam de presença cênica não é algo que eu possuo como performer, ou que qualquer performer possui, mas algo que é consequência da relação. E aí, pensando em ser uma pessoa afrodiaspórica no Brasil, eu só existo se relacionam comigo na minha complexidade, se relacionam comigo na minha contradição, se relacionam comigo na minha, por falta de uma palavra melhor, plenitude, e o que isso significaria. Então, a relação e o que o corpo é capaz de fazer são coisas que são absolutamente motivadoras e importantes para a minha poética. Ali também eu conseguia testar se apresentava, evidentemente, alguém ali politizado, que estava elaborando sobre os contextos sociais, históricos, culturais nos quais eu estou envolvida. Mas ali, diante do álcool, diante do filtro que é ficando cada vez mais confundido, era evidente também as minhas contradições, as contradições com as quais eu ainda estou me confrontando, as contradições com as quais eu ainda estou dialogando, as contradições com as quais ainda estou descobrindo, e isso gerava uma atmosfera de constrangimento que também era parte daquela obra. E o que eu acho que também tinha de mudança nessa situação é que havia uma autorização para mim, de minha própria parte, para não me preocupar com o constrangimento provocado. Porque já eram tantos constrangimentos que meu corpo continha e contém, que nesse momento ele estava no mundo, dividido, e eu não era mais responsável por como isso chegaria nas pessoas, por como isso tocaria a branquitude, por como isso tocaria possíveis cúmplices dessas violências. Era uma despreocupação, e isso era também não uma inversão de lugar de poder, mas uma quebra, uma contrariação das expectativas sobre o meu corpo. E aí, concluindo também, para não me demorar e para a gente poder conversar mais, dantesco era difícil identificar em que lugar ele estava, se era um show, uma performance ou uma peça teatral. E isso compartilha da minha crença também de que as formas que estão estruturadas das linguagens de arte, elas foram estruturadas para dar conta de certos discursos. A partir do momento que outro discurso, outra narrativa se coloca ali, essas estruturas precisam se reorganizar, porque elas não comportam o que aquela narrativa precisa para se expressar. E aí, pensando nesse corpo, que nem é um corpo africano, mas também não é reconhecido em sua dignidade no território brasileiro, por exemplo, que é onde eu me situo, que outra possibilidade de existir há para mim, se não a criação de um evento performático, onde é possível experimentar outras formas de se relacionar e outras relações de poder. Então, eu acho que eu encerro minha primeira participação assim. Tá bom, obrigada, querida. Eu gostaria de, num outro momento, conversar com você um pouco mais sobre a função, sobre o seu take na função das relações de poder. Eu acho que é uma proposição poderosa. Michele, musa. No seu texto, Breviário de uma Ação Performática, você diz: com tenacidade lancei-me a ação de andar com peruca e óculos escuros. Esse é um dos meus programas. Ação performática como possibilidade de experimentar estados, provocar contaminações, reiterar o caos e gerar instabilidades de diversos graus. Eu acreditava que poderia provocar uma intervenção no espaço,
mas não sabia que a minha provocação seria recebida com tanta intensidade. Ali começo a construir a ação. Fecha aspas. Sua ação performática, ou ações performáticas, traz o corpo para o centro do movimento criativo. Nos seus termos, seu, eu vejo, e do corpo, de uma forma que recusa leituras apropriações. Você pode comentar sobre essa ação, a sua ação, no contexto do seu trabalho? Posso sim. É muito legal porque esse texto ele surgiu depois de eu começar a experimentar performance na Bahia, em Cachoeira. Então foi assim, eu intuitivamente segui indecisamente os passos de um jogo que eu nunca pude jogar. Quando eu digo jogo, o jogo que eu falo é a Universidade de Artes. Eu estudei artes. Então, era um jogo que sempre eu pude participar assistindo. Então, eu sempre senti insegura em fazê-lo, né? Fazer o jogo da arte. Porque eu nunca tive a bola nas minhas mãos. Então, eu sempre via a bola e via atentamente todos os passos. A bola que eu estou chamando são os meus colegas de aula fazendo as cenas, estudando, tendo material, enfim, tendo condições para fazer a criação. E para mim foi muito forte ler a sua saber de tudo isso, né? Porque com a sua pergunta eu consegui elaborar esse trauma, porque o que eu vivi foi um trauma, né? Então, e foi muito legal, porque eu estava esperando essa pergunta, e porque essa pergunta é sobre como eu me movia dentro da arte, o que me interessava, né? E ali foi muito legal, que eu me transportei até lá. E ali eu lembrei o que me interessava. Me interessava o fazer artístico, a criação, estudar textos, produzir criativamente. E esse era o meu interesse, sabe? E eu me recordo que nas aulas de criação, sempre participava, opinava, fazia criação, enfim. Mas eu nunca podia ser a principal voz daquele contexto. Então eu não tinha um diálogo real. Mas, assim, eu felizmente tive uma colega de curso que chama Sara Elton Panambi. Sara Elton, diferente de mim, ela tinha uma vida artística, porque a mãe dela é artista visual. Então ela não tinha medo de criar, ela tinha a bola nas mãos porque ela aprendeu dentro de casa. E ali na universidade, ela sabia o que ela estava fazendo. Ela estava só pegando um papel para ela continuar fazendo o que ela sempre fez. Então, aquela presença foi o meu alicerce para poder estar ali naqueles espaços, porque eu não tinha como ter diálogo, né? Eu era o que eu sou. E aí, ser o que eu sou é receber todas as violências desse processo, né, que está envolvido dentro do sistema de socialização brasileira. E aí, assim, eu participei de tudo que eu podia participar, eu propunha o que eu podia fazer, e mesmo assim eu não tinha repertório. Essa era a afirmação dos meus professores e dos meus colegas. Mesmo presente, eu nunca faltei, olha só, esse é o detalhe. Mas eu não era o suficiente, a minha presença não era o suficiente para eu estar ali. Eu acho que eu não era digna na cabeça daquelas pessoas de estar ali. A não ser para Sara Elton, né? Para Sara Elton eu era muito digna de estar ali. E apesar de toda essa insegurança promovida pelo espaço, a minha intuição me dizia: você pode, relaxa que você pode. Então, assim, quando eu cheguei em Salvador, foi a possibilidade de fazer o que eu tinha feito na universidade, que é aprender a usar as ferramentas da Casa Grande. E aí, quando eu fui morar em Salvador, eu fui para Cachoeira e eu fiz esse meu primeiro processo artístico, que era um programa em que eu me fantasiava de peruca rosa e um body de oncinha. Não era carnaval, não era nada, um dia extracotidiano. E eu caminhava
na cidade de Cachoeira. Eu nunca morei lá. Então eu caminhava durante 7 dias, eu fiz isso no mesmo horário e atravessando os mesmos locais. No 7º dia, eu fui aceita pela cidade, né, como uma persona fazendo arte. Mas no início era, será que essa pessoa está com algum problema mental? Será que ela é mendiga? Será que ela está precisando de alguma moeda? Enfim, nunca na posição de artista. Eu precisei passar por esses 7 dias para poder afirmar a minha presença artística preta naquele contexto. Então, esse foi um exercício intenso que eu não sabia se ia dar certo, né? Como a Laís falou sobre o fracasso de promover um evento artístico, né? E não sabia se ia dar certo, então, mas eu lancei mão e lancei a minha história de conhecimento artísticos em performance, né? As ferramentas da Casa Grande, para poder realizar esse processo. Então, foi então que foi um exercício e experimento de negação constante do meu conhecimento sobre as ferramentas da Casa Grande. Então, assim, as ferramentas de criação da Casa Grande não me serviam, mesmo se eu aprendesse ela em toda a sua totalidade. Então, quando eu entendi isso, quando eu entendi que as ferramentas da Casa Grande eram restritas para mim, foi como se o meu mundo caísse. Só que aí eu entendi que eu não podia voltar, não tem para onde voltar. Então foi o momento que eu entendi que eu tinha que seguir e que eu poderia usá-la sim, mas numa espécie de recusa. Então foi então que eu comecei a realizar um processo que passasse pelo meu corpo, então, portanto, criar uns planos de fuga e não uns programas de performance. Foi isso que eu fui entendendo nesses processos, fazendo, refletindo sobre esse fazer, porque não foi como as coisas chegaram para mim. Acho que é isso. O microfone. Zoom. Mas te ouvindo e também em conexão com o que ela tinha falado anteriormente, eu fiquei pensando nessa coisa de que não é só sobre criar, né, sobre o trabalho, mas também que é criar as condições de criação para a criação do trabalho, num contexto que não leva em conta os afetos, né, os afetos que entram no trabalho. Sim. Então, realmente sobre uma sensibilidade que é uma sensibilidade que o mundo da arte feita com as ferramentas da Casa Grande não contempla. Yeah. Falando sobre o mundo da arte contemporânea, 2 temas, invisibilidade, visibilidade e opacidade, estão circulando neste momento em comentários sobre arte contemporânea e discursos que também agregam discursos críticos anticoloniais, críticos raciais, feministas, negras e trans. Explícita ou explicitamente, eu acho, essas temáticas fazem referência à condição do trabalho acadêmico, artístico e político, condições que são marcadas pela violência simbólica da representatividade, a violência jurídica, da violência policial e da violação de direitos e econômica da precariedade. E eu gostaria de ouvir um pouco de vocês e as suas reflexões sobre esses temas. Michelle, você quer? Posso, sim. Então, puxando o gancho, né, da última pergunta, da última conversa, assim, eu estava obsessivamente em busca da experiência performativa. Como eu não tinha repertório, era isso que eu ouvia constantemente e ainda ouço. E eu tinha acabado de passar pelo Rio de Janeiro e feito um trabalho com Sarah Elton, que foi o primeiro exercício de Merci Beaucoup Blanc. E aí eu estava num território preto. Eu nunca tinha ido no Rio de Janeiro, foi minha primeira vez. Então foi assim, meu mundo caiu. Então, aí eu fui, fiz essa primeira experiência
E aí eu senti que eu estava disposta a arriscar, experimentar mais as ferramentas da Casa Grande, só que agora em outro território, pois na universidade eu já não tinha possibilidade de fazer isso, então eu fui usar as ferramentas da Casa Grande a partir das minhas inquietações na cidade de Salvador. E passando por isso, eu não tinha tempo, né, para poder criar o tal do ócio criativo. Então, em Salvador, nesse processo de experimentar performance no território negro, eu fui entendendo, no fazer, todas as camadas e complexidades, e também, como que eu vou dizer isso? E também foi um modo de olhar o meu processo de formação e poder experimentar ele sem nenhum tipo de regra, né? Então, a minha escolha foi mudar para Salvador, chegar nesse território desconhecido para mim, mas, assim, muito reconhecível para o meu corpo. Então, foi muito forte também, foi uma outra experiência que me localizou de novo no meu próprio corpo, porque naquele momento, quando eu cheguei em Salvador, foi a minha primeira experiência numa cidade majoritariamente negra. Sim, São Paulo tem muita gente negra, mas só que como a possibilidade de estar reunida em contextos são outras, então você não consegue estar numa cidade e olhar uma pessoa negra. Então, assim, para mim foi muito assim, uau! Eu cheguei num lugar, então eu preciso fazer com que as minhas escolhas sejam possíveis nesse território. Então, a minha chegada nessa cidade foi com entusiasmo de trabalho, de fazer, de criar, e sempre escapando às leituras das ferramentas da Casa Grande. Como que é escapar das leituras da ferramenta da Casa Grande? Não aceitar as críticas, ouvir com maturidade, conversar, dialogar, mas não aceitar. Não aceitar. Não, o meu caminho eu já fiz. Vocês não me ouviram quando eu estava dentro do espaço de vocês. Então agora não tem mais para vocês, não. Então foi muito isso. E aí, nesse processo desse trabalho, entendendo as ferramentas, eu entendi a burla, né? Burlar o sistema e agir dentro dele. E foi também me lançar a contrapelos aos imprevistos das diversas coisas que aconteceram, racistas, sexistas, e ao mesmo tempo eu fui entendendo que a todo momento que eu acionasse um trabalho em que eu colocasse meu corpo nessa perspectiva radical, eu ia repetir e acionar várias vezes a memória colonial. E aí, nesse sentido, que eu agi no fazer, negociando com a audiência sobre essas passagens e sobre esses trânsitos. E também foi uma ferramenta que eu consegui fazer para ler a violência sistêmica em todos os gestos de recusa que eu fizesse num processo artístico em que eu colocasse como cerne a questão racial. Então, assim, conversando com você agora e entendendo o meu processo artístico, eu consigo olhar os trabalhos que eu fiz como uma trilogia. Uma trilogia que eu estou chamando agora de Memórias da Plantação. E essa trilogia, ela foi a possibilidade de caminhar invisivelmente, mas visível, porque era a única possibilidade de caminhar na arte, era falando sobre memórias coloniais. Então, eu me atentei a trabalhar essa questão usando as ferramentas da Casa Grande. E aí, quando eu entendi que toda vez que eu acionasse esse processo, eu ia estar reencenando um trauma colonial e que esse trauma não vai acabar nunca. É um trauma do território. E aí eu entendi que esse trauma é meu, mas ele não pode ser parte do meu movimento agora, porque se eu tornar esse trauma como parte do meu movimento, eu estou conjurando a minha morte. Então foi
basicamente transitando e entendendo, fazendo com as ferramentas da casa grande, mas sem as ferramentas corretas para poder elaborar todo esse processo. Então, são quase 12 anos fazendo, sem poder elaborar. Fazendo. E aí, agora que eu estou elaborando, eu consigo ver, como um mapa, todo o procedimento de fugitividade construído a cada rota de fuga, a cada passos efêmeros, pontos e partidas. É isso. O fone. Eu e Laís? Você quer fazer algum comentário antes de eu falar? Não. Você pode prosseguir. Então, sobre esse recorte que você traz agora, eu acho que já começa do momento que você decide se tornar artista. Porque já é um risco absoluto você se jogar numa área em que num território como o Brasil, né? De novo, o meu território, onde eu estou situada, que não tem uma política cultural interessante, estável. Então, já é se jogar num risco que você já de cara já não sabe se vai dar conta e aí eu falando de um risco especificamente econômico. A dificuldade de estabelecer uma carreira que não seja nos meios acadêmicos, por exemplo, que é uma área que não me interessa. A outra coisa é, além da gente criar os espaços, né, para a criação dessas coisas, ainda tem um outro lugar que é complicado, que é onde você consegue veicular, divulgar, visibilizar essas coisas. Porque se já saiu, lembrando do que eu falei na primeira parte, né? Se você está experimentando outra linguagem, se já está difícil de definir aquilo que você fez, que lugar vai aceitar aquela obra? E que expectativa existe sobre o seu trabalho, sendo você uma mulher negra no Brasil, do Nordeste do Brasil, nesses espaços que são mais híbridos? O que eles esperam que você apresente? É o material que você tem? Raramente poucas vezes E aí, uma outra coisa que eu fico pensando também, o próprio ato de experimentar, que para mim é muito caro. Eu sempre digo que a única coisa que tem certa do risco é que vai dar errado. Pode ser que dê certo, mas a única garantia que você tem de cara é que vai dar errado. E uma pessoa negra não pode errar. Não é nos permitido errar dessa forma. Então, é muito difícil também assumir o risco da experimentação e se jogar nessa investigação que pode lhe trazer experiências muito importantes. A outra coisa, puxando o que Musa falou, você nunca tem repertório suficiente. Então, parece que toda negociação que você começa a fazer de um trabalho, de uma participação, parece que você começou a sua carreira naquele dia e aquela pessoa está te dando uma chance. Exato. E isso, obviamente, reflete no aspecto econômico, nas remunerações, nos contratos. Porque o que eu acho mais doloroso e mais difícil de lidar, e eu e Musa, a gente conversa bastante sobre isso individualmente, pessoalmente, é que essa relação com a violência econômica para um artista negro é muito pesada, porque além de todos esses problemas de estabelecer carreira, veicular o que você fez, estabelecer conexões e críticas que são importantes para a continuidade do trabalho, você também precisa lidar com como você cria se o dinheiro e a ausência dele é iminente. Se a ausência do dinheiro é iminente, e aí você fala tanto de moradia, alimentação, transporte, investimento em equipamento. Então, como é que você pode dar conta disso nesse trabalho? E isso exaure. E aí, muitas vezes me pedem algum tipo de distanciamento ou leveza no que eu produzo. Eu não posso, eu estou exausta. Isso precisa sair do jeito que está, porque isso precisa sair de mim agora, ou é morrer. E aí, eu trago um exemplo aqui bem rapidinho, eu juro, que a situação, essas engrenagens de violências, elas são muito complexas e nem sempre visíveis. Então, por exemplo, trazendo um caso envolvendo o próprio festival no qual a gente está falando, né? E aí não é direcionado nem ao festival, nem à organização dele, mas a uma rede mais complexa, que eu acho que é importante aproveitar esse espaço para discutir. Fui convidada para fazer um vídeo, alguma coisa que pudesse estar online na programação. Seguir a minha pesquisa, a minha poética, até onde meu corpo pode ir, a minha relação com as mães ancestrais, essa destruição e construção do feminino. Que feminino é esse que não seja pautado pelas ideias da branquitude sobre o feminino que eu devo representar? E aí, só vai poder ser apresentado uma vez no horário, não vai poder ficar no arquivo, porque tem uma parte, tem um take,
que é considerado pela lei, eu entendo toda a complexidade que tem isso, e de novo, é mais complexo do que isso, mas que é considerado pornográfico. E aí eu pergunto, o que é considerado conteúdo pornográfico? A exploração econômica e financeira do meu corpo, porque isso é natural. Isso não é considerado pornográfico. Ao mesmo tempo que, de novo, por que eu estou repetindo tanto que não tem a ver necessariamente com o festival e nem necessariamente com a organização? Porque não é que eu esteja defendendo nem o festival nem a organização. Mas as redes são tão complexas e estamos no meio da internet, no meio de uma pandemia. Esse é o único lugar de veiculação do trabalho. Mas essas leis continuam valendo. Então, como é que lida e quais são as estratégias para dar conta dessas violências, principalmente as que não são tão visíveis, mas que exaurem, que comprometem, que interferem no que a gente produz, sabe? Finish. Tá bom, obrigada, queridos. Eu estava pensando nessa relação entre a precariedade e a representatividade, né? Porque por conta de tudo isso que vocês duas falaram, então a representatividade fica como o único lugar autorizado possível para apresentar o trabalho. E aí completamente controlado, que não é necessariamente uma violência que não é uma violência que tira sangue, mas é uma violência que tira a criatividade, né? Tira o ar. Exato. Né? Tira o ar. Ok, eu não sei. Nós temos 5 minutos agora, então eu acho que dá tempo para os comentários que eu gostaria de ouvir de vocês, que tem a ver com o porvir. Como vocês sabem, nas minhas reflexões críticas, eu tenho chamado a atenção para a necessidade de trazer o fim do mundo como conhecemos, ênfase no como conhecemos. E, para mim, esse fim do mundo não é um evento, não é uma proposição do tempo linear. Desculpa. O fim do mundo como conhecemos é o existir no mundo de outra maneira, aqui, agora e sempre. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, não sei, a Laís? Então, esse trabalho que eu falei agora, inclusive, ele faz parte da trilogia Maquinário do Fim do Mundo. Porque é exatamente trazer o fim do mundo não como um futuro distópico, mas trazer o fim do mundo como o fim dessas estruturas de relações de poder nas quais estamos submetidas é absolutamente desejável. Me mobiliza profundamente nas coisas que eu estou construindo, por isso o grotesco, por isso o absurdo, por isso o surreal, mas isso também sou eu, isso também me compõe, esse desejo me compõe. Por exemplo, nessa crise que estamos agora do coronavírus, tem uma atmosfera apocalíptica, mas gente, desculpa, ser uma pessoa negra é viver nessa iminência. Então, isso que está acontecendo não é novidade para a gente. O risco da falta do dinheiro existe, o risco da morte existe, o risco da violência existe, o risco do fim existe. Então, essa atmosfera apocalíptica, ela não é novidade para nós. A gente já dança nela há muito tempo, porque essa é a única possibilidade que a gente tem. Então, sim, o que eu produzo vai ter essa dança apocalíptica, essa dança do fim do mundo. Porque eu vim para trazer o caos, o fim do mundo. Né, Musa? A gente tem essa conspiração, né? Sim, claro, total. Não, nós viemos para dançar com os mortos. Nós vamos levantá-los, todos os mortos, enquanto uma recuperação dessas forças que foram brutalmente assassinadas. Então, assim, na nossa posição, que é a posição de artista, que foi uma posição, e é uma posição negada, principalmente no nosso país, para pessoas como nós, negras. Então, quando a gente consegue se estruturar e fazer uma trilogia, por exemplo, evocando esse fim do mundo, né? É trazendo as forças reativas e radicais do que é essa violência. Durante muito tempo, eu fui considerada como uma pessoa que não ouve. E aí é muito interessante que essa construção de narrativa sobre mim é sobre o meu trabalho, porque as pessoas não me conhecem. E aí é muito interessante, como a minha poética é uma poética radical, as pessoas esquecem que eu sou uma pessoa.
E aí é muito doido, elas não conseguem nem ler a poética, elas não conseguem ver as ferramentas que eu estou usando. Então, assim, e aí você vai vendo que ou a gente acaba com isso agora, ou não será possível. Eu, depois de entender que eu estava elaborando um trauma coletivo, que são as memórias da plantação, eu agora desisti desse processo. Eu não vou mais trabalhar com as memórias da plantação. Mas isso também não quer dizer que eu não estou atenta a tudo isso que está acontecendo. Então, assim, sabendo que agora eu estou abandonando as ferramentas da Casa Grande, né, Deleuze, né, então, abandonando discussões de representação e representatividade. Então, quando eu começo a fazer isso, eu me desprendo da prisão que foi construída dentro da fazenda colonial que é o Brasil. Então, agora eu estou forjando a ferro e fogo novas narrativas. E elas não são mais memórias da plantação, elas são sementes para o futuro. Então, assim, eu estou germinando sementes para o futuro. E esse é o meu caminho. E aí, citando você, Denise, a intuição liberta a imaginação. E é isso, esse mundo não tá bom para mim. E esse mundo avisa diariamente, cotidianamente, que não caibo nele. Então, desculpa, ele tem que cair. A gente encerra com as suas palavras. Muito obrigada. Poetas. Muito obrigada. Negros pretos para o fim do mundo. Boa noite.